52,7, e que essa questão da água, como eu quero dizer aos ouvintes, eu sou sondador, então eu trabalho há 23 anos com água, né? Faço poço artesiano, já viajei o país bastante, pelo Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Paraíba. Então, assim, o estado da Bahia, o estado do Paraná e aqui, principalmente o estado de São Paulo e Minas Gerais. Eu quero dizer aos ouvintes que é muito importante ter muito cuidado com a água, porque nós estamos em falta de água devido à estiagem. E o governo está fazendo pouco investimento em água, porque é uns custos caros e eles esperam mais o tratamento da represa. O que acontece? Nós temos um problema na periferia, principalmente na periferia, devido a vazamento, porque principalmente à noite ninguém conserta vazamento e vaza muita água, e então o desperdício é grande e não há um controle do governo. Na minha casa eu controlo sim. Como? Às 11 horas eu fecho meu registro, não deixo passar água da rua, mas para dentro de casa, porque eu tiro a força da água. Então seria bom que o governo controlasse, mas é importante que a população saiba que a água é importante. 60% das internações na periferia é causado pela água, porque muita gente ainda se utiliza daqueles pocinhos caipira, que se chama poço caipira, mas que é semi-artesiano, mas o povo usa. E quando chega a época da chuva, o pessoal monta água daquela turva, porque nós temos uma norma dentro de São Paulo que até 38 metros não poderemos usar água do solo. Então a Sabesp proíbe, é proibido usar água, mas numa emergência pode-se fazer um tratamento. A pessoa que tiver um pocinho caipira que usar, quando notar que a água sujou, tem que esgotar o poço, colocar uma média de uma xícara de cloro de piscina mesmo, e esgotar o poço para depois começar a tomar água. Não pode usar essa água de jeito nenhum se ela turvar, porque se ela turvar, ela desceu em infiltração. Francisco, eu vou fazer algumas intervenções aqui, porque é muito importante a gente poder estar levando essa informação aos nossos ouvintes, e eu vou passar também algumas estatísticas, algumas coisas também que tem aqui. Eu vou fazer o seguinte: não vai ser uma questão de entrevista, mas um debate falando sobre água, mostrando um pouco da importância da água. Por exemplo, vamos começar, por exemplo, a água ela se torna um veículo de bem, e ele também pode ser um veículo de mal. Por quê? Porque ela vai proliferar muitas doenças, muitas enfermidades, pode também vir através da água, né, Francisco? Sem dúvida, porque a água é 70% do nosso corpo. Até uma roupa que nós lavar com água contaminada, ela dá uma coceira, né? Aquele comichão no corpo. Então, o importante é preservar a água e não deixar cair lixo sobre onde tem água, porque isso aí é ruim para o meio ambiente também. Sempre colocar o lixo, procurar colocar o lixo num saquinho para que a prefeitura recolha. Então, a água é importantíssimo, ter muito cuidado com a água. Porque eu estava vendo também um artigo que foi enviado para um engenheiro da Sabesp, inclusive chegou em minhas mãos esse artigo, que a Sabesp hoje ela fornece a média de água para 15 milhões de pessoas. Hoje, nossa, vamos falar em termos de nossa capital, para 15 milhões de pessoas. E uma média ela capta mais ou menos 5,5 milhões de metros cúbicos de água por dia. E então essa água ela tem que chegar no seu final, de uma forma que não venha trazer prejuízo para as pessoas, ou ela chegar contaminada. Então existe uma série de fatores para que essa água chegue de acordo, né, Francisco? É verdade, existe um processo de tratamento, né, que a Sabesp usa, é um dos melhores do mundo hoje, nós temos, mas ainda é pouco. Pela quantidade que nós temos de água no nosso país, é pouquíssima a quantidade de água que o governo tem disponível para a população. Por isso que o pessoal tenha muito cuidado, pobre, economize água, é crime desperdiçar água, porque se houver qualquer represária, o governo dispara em cima da gente, somos usuários. Por quê? Porque ele tem um controle, ele tem um hidrômetro na minha casa, na sua casa, na casa de todo mundo, então ele tem um controle, ele tem todo o dado. O que acontece? Se a represa começar a baixar e ele aumenta o foco de tratamento, ele começa a diminuir o volume de água de metro cúbico que vem para a sua casa. Então,
quem tem condições de fazer um poço artesiano, faz um poço e tem o controle sempre de água, sempre ele tem bastante água. Como a classe pobre não tem condições, então sempre vai ter dificuldade de pagar a conta, né? Porque é uma injustiça. Você tem R$20 de água e paga 20 de esgoto, que isso é uma injustiça. Outra coisa que eu gostaria de falar, você citou o caso aí da classe pobre. Eu tenho aqui uma estatística que você citou aí, você falou, e eu peguei números sobre isso, que a classe pobre é que tem a menor quantidade de água, Francisco. Você sabia? Você sabia que o pobre, ele tem disponível para ele a menor quantidade de água do que o rico? É verdade. Você sabia disso? Eu sabia, eu sei disso. Agora, o direito é igual. Nós temos um poço em São Paulo, do Carrefour da Vila Maria, que ele tem 202 metros de fundura, ele dá 40 metros por hora e é só para o Carrefour. E a redondeza ali, o pessoal tem dificuldade, tem dia que falta água. Por que falta água? Porque um só está usando a água de 500 casas. No modo veja aqui, ó, na classe baixa, aqui ó, o consumo médio mundial de água na faixa de renda. Por exemplo, uma pessoa que tem renda baixa, a utilização anual por metro cúbico, quer dizer para o seguinte, um metro cúbico de água equivale a 1.000 litros de água. Então, por habitante, 1.000 litros de água por habitante. Veja bem, só essa estatística aqui. Na classe baixa, ele tem 386 metros cúbicos. Na classe média, aumenta um pouquinho, vai para 453. E na classe alta, ele tem disponível 1.167 metros cúbicos de água. Então, é uma questão muito séria e essa questão ela vai chegar muito mais nas periferias, vai chegar muito mais na nossa região, nas regiões mais pobres. Então, é uma questão muito séria para a gente poder estar debatendo aqui. Eu acredito que um programa, meia hora de programa, não é suficiente para a gente poder esgotar esse assunto. Sem dúvida, pastor. Agora nós poderemos marcar outro dia e eu poderei voltar. Devido eu trabalhar, ver muito ocupado, mas eu quero dizer aos ouvintes que estão ouvindo nesse momento que a gente, infelizmente, não é querer de Deus, mas sim do homem. Nós somos discriminados, mas nós vamos lutar. Nós, da Brasil para Cristo, nós estamos abrindo essa exceção, nós vamos lutar. Eu, como sondador que entendo um pouco do solo, nós vamos defender que nós temos conhecimento que no Brasil existe alguns lugares, no lugar mais fraco, você tem em média, um por um, nós temos em média 5 metros cúbicos de água por dia. Então, a maioria tem 300 litros. E outros nem 300 litros tem. Eu conheço a região do Nordeste que a pessoa consegue 2 calãozinhos de água. Não é porque não tem água no solo, não. Tem água sim. A cidade grande não falta água, porque os governos investem. Agora, nós temos que, primeiro, orar ao Senhor e buscar para que Deus tenha misericórdia de nós. Porque quando há uma represária, o governo tem o controle e vem, como vê o caso do apagão, vem tudo em cima da gente menor. Porque o governo não investe. Ele tem 15 milhões. A Sabesp fornece 15 milhões. O estado de São Paulo tem mais de 30 e poucos mil pessoas. Então, se nós vemos o seguinte, Francisco, essa questão da água hoje também, eu estou levantando aqui, o nosso programa é um programa muito aberto, os ouvintes devem estar lá do outro lado ouvindo, e está entrando no ar agora, nesse horário, na primeira hora, talvez não tenha muita gente ouvindo, mas você que está ouvindo, que venha servir, você possa estar consciente. Essa questão da água hoje, por exemplo, há ainda uma série de problemas a serem pensados com relação à preservação da água. O informe, o informe mundial divulgado pela Unesco, veja aqui, pela Organização das Nações Unidas, em relação à preservação da água, ela diz assim, que a educação e a ciência e a cultura têm que estar de acordo. Deixou alertas de governos e ecologistas preocupados com a situação. Adverte ainda que a inércia política dos governos só agrava ainda mais a situação, que já pela redução dos mananciais, pela poluição e pelo aquecimento global. Quer dizer, vai perdendo água de diversas formas. O planeta hoje está perdendo água de diversas maneiras. Agora, nesse contexto, o documento apresenta 2 cenários possíveis sobre a escassez para o ano 2050. Olha só que eu peguei aqui, essa informação talvez seja importante para você também.
Escassez para o ano de 2050, no primeiro, cerca de 2 bilhões de pessoas em 48 países ficariam sem água. O segundo é ainda mais pessimista, 7 bilhões em 60 nações para metade do século, informa e estima a população mundial em 9,3 bilhões de pessoas. Portanto, mais de 75% da população pode ter dificuldades para encontrar água. O documento da Unesco está servindo de parâmetro para discussões que estão ocorrendo em Kyoto, Japão, onde está sendo realizado o 3º Fórum Mundial da Água. Então, é uma questão mundial já, então, não somente local, regional. Pastor, é uma questão mundial. E outra coisa, esse aí está indo muito além, a faculdade, está levando até o ano de 1950. Mas nós temos um estudo, ano de 2050. 2050, perdão. Nós temos um estudo de uma empresa que eu trabalhei, não quero citar o nome aqui, que até o ano 2015 e 2025, nas 3 maiores cidades do mundo, como Washington, México e São Paulo, vai haver uma escassez de água grande. Por quê? Primeiro, nós vamos ter uma invasão de quem tem conhecimento. Comparação, os americanos têm conhecimento, então eles vão se transferindo para o Brasil, os japoneses vão se transferindo e o Brasil vai crescendo. Por que o Brasil vai crescendo? Porque o Brasil tem água, nós somos um dos países que mais tem água no mundo pela população. Falando sobre isso, essa questão que você está falando é interessante, sério, eu gostaria de tê-lo mais vezes aqui, porque eu estava vendo também, Francisco, eu fui buscar também essas informações, a distribuição de água no planeta, hoje, nós temos, só para poder a gente melhorar aqui um pouquinho mais, 97%, 97,3% de água é salgada, né? É isso mesmo? Correto, nós temos menos de 3% de água doce. 2,7% de água no planeta, viu? Para vocês que são mulheres, que usam muita água aí, que geralmente é um veículo importante. De 97,3% a água é salgada. Correto. E 2,7% é água potável. Correto. Água doce. Mas só que tem um porém, esse 2,7% ainda está dividido, por exemplo, 0,01% nos rios, 0,35% nos lagos e pântanos e 2,34% nos polos, nas geleiras, em forma de iceberg. E o Brasil, o Brasil, possui ainda 13,7% que você estava falando de água doce do planeta. Quer dizer, nós somos um país ainda privilegiado, né? Privilegiado, isso é verdade, pastor. Agora, você trabalha mais com água de subsolo, né, Francisco? Eu trabalho com água mais subsolo, mas é a água que dá menos desgaste, porque a água da represa, ela é levada pelo vento, ela é levada pelo tratamento, ela é consumida pelo sol. E a água do subsolo, da água da rocha, ela não é consumida, ela é tirada, bombeada. Então, nós temos uma garantia que nós temos muita água no solo, de acordo com alguma região. Nós temos alguma região que tem pouca água no solo, mas nós temos outra região que tem muita água no solo. Então, eu quero só alertar o pessoal. Também, eu queria dizer o seguinte, pastor, que um problema meu que eu acho. A pessoa passa 8, 10 anos trabalhando para comprar um veículo. E quando chega o seu veículo, às vezes não pode lavar ele em cima de uma calçada, usar uma mangueirinha para lavar. Por quê? Porque ele é reprisado, existe uma lei que proíbe, se pegar lavando em cima de uma calçada, pode multar. Onde você tem direito, você não está gastando um metro cúbico por dia e você tem direito. É investimento do governo que falta. Isso que nós temos que ver. Quando você falou isso aí, em questão de não haver, os governos haver um investimento para que essa água possa chegar até as pessoas, também é muito importante essa informação. Eu estava vendo aqui também. Olha, por exemplo, quando há probabilidade de faltar água, ele diz aqui, um banho gasta a média de 120 litros d'água, 20 minutos de banho. Você já imaginou, Francisco? 120 litros. Eu concordo com o senhor, pastor, agora dê licença. É um banho de rico, porque pobre não passa 20 minutos no chuveiro. Primeiro não pode pagar a conta de energia. Tem uns pobrezinhos emitidos a rico que às vezes fazem isso, né? Tem um perdido. Não se passa. A média do pobre tomar banho é de 5 a 8 minutos. Ele não passa. De jeito nenhum ele não passa. Porque ele não tem condições nem de pagar a energia. Então, pensou? 120 litros d'água. Agora, escovar os dentes com 3 minutos de torneira aberta, veja bem, gasta 18 litros d'água. Uma torneira pingando gasta 46 litros por dia. Correto. A diária para um banho. Uma torneira, é isso mesmo? Correto. Uma torneira. Tudo, é isso. Um filete de 3 milímetros de água gasta 8 mil litros por dia. Ela pingando, aquela correndo, né?
suficiente para abastecer uma escola. Então, aquilo que você estava falando, você fecha o seu registro, você tem essa consciência de fechar o seu registro, não é? Porque, rapidamente, para informar a população, quem estiver ouvindo pode passar por seus amigos, companheiros, e explicar, porque é o seguinte, o governo, se ele fechasse as editoras de 11 horas até 4 da manhã, que a maioria da população dorme, não usa água, as águas que tinha no reservatório dava, bastava soltar uma vez por semana ou duas, conforme seja, de acordo, analisando cada causa. O que acontece? Eu vou explicar. A água, ela tem uma força imensa. Quando passa na faixa de 11 horas da noite, ela está super forte, porque o bombeamento continua do mesmo jeito e a expressão, os ourinhos das torneiras, só tem capacidade, às vezes, para receber 1 quilo de água. E ele recebe 7, 8 quilos. Então, passa a dar vazamento dentro da casa. Passa a dar vazamento, a boia passa a ceder. Por quê? Porque a pressão da água é grande, porque a maioria, 90% das caixas nessas alturas já tá completamente cheia. Então a água não retorna porque o bombeamento continua. E o governo não se dá conta disso. Então esta água toda se perde. É um desperdício grande que não é responsabilidade da população. É responsabilidade dos órgãos competentes, da parte de geologia, né, que tem isso. E outro caso que eu queria falar, irmão, é sobre a água mineral. O controle que o IRICO tem sobre a água mineral. E hoje nós temos água mineral, garrafa de água mineral mais cara que gasolina. Você sabe, olha, quando a gente às vezes compra no Farol, é importante essa informação. Uma garrafinha de água mineral custa mais do que 1 litro de gasolina. Correto. Porque 50 ml sem tapar. Agora vamos fazer aqui uma pergunta. Uma pessoa que mora num país que tem 13,7, 13 e pouco por cento da água do planeta, que é o caso do nosso Brasil. Nós estamos numa região privilegiada, porque toda a América Latina tem mais água do que na Europa, que em qualquer outras regiões do país. Por exemplo, no Oriente Médio não tem água. Hoje, na África, alguns países já não tem água, muitos países já não têm água. A quantidade muito mínima de água. Então nós moramos num país que tem a maior quantidade de água do planeta. As maiores bacias hidrográficas estão aqui. E aí a gente vai e compra uma água, uma garrafinha de 300 ml, aquela garrafinha, né, Francisco? Tem de 300, tem de 50 ml, a maioria é 50. Então, mas quando você compra um copo de água por R$1, quando você vai ali no hospital... 300 ml, é 300. É 300? É. 300 ml, você vai no hospital, outro dia eu fui no hospital, comprei um copo de água por R$1. É uma coisa absurda, não é não, Francisco? Isso aí é uma prova que o governo não tem controle da água. É a primeira prova. Isso eu digo com toda a responsabilidade, porque eu trabalho há 23 anos com água e tenho conhecimento. Porque se você somar 3 copinhos de água, dá 90 ml. A embalagem é barata, porque é plástico. A embalagem é descartável, é barata. Então dá 300 ml, dá 900, não dá nem 1 litro de água e custa R$3. 1 litro de gasolina custa R$1,90. Então a água está saindo mais caro do que a gasolina? Em alguns casos está saindo mais caro que o petróleo, porque é controlado por rico. Pobre nenhum vende água mineral. Ele compra, ele já é repassado. O rico tem um poço. Eu já fiz vários poços. Acabei de fazer um poço de água mineral potável, pura. E aí o controle é total do rico. O governo não tem Essas controle. águas são vendidas, é? São colocadas no mercado para vender? É usada porque eles bem querem. Porque é o seguinte, o governo não tem controle, porque existe a cidade que o SAI ou o DAI abastece, existe um controle. Para se fazer um poço artesiano, que eu quero deixar bem claro, que todo poço que jorra é artesiano. Não jorrou, não importa o diâmetro nem o tamanho, é semi-artesiano. Ele pode ter 2.000 metros de fundura. Ele é semi, ele não é artesiano, hein? Só é artesiano se ele jorrar. Então é o seguinte, o que eu quero dizer aos ouvintes é o seguinte, que o governo, uma cidade que nem Ribeirão Preto, que é abastecida com água de poço artesiano, a água lá só é usada depois de 100 metros de fundura. A água de Ribeirão Preto. Então lá tem um controle da prefeitura. A prefeitura tem uma fiscalização, ninguém pode fazer um poço se não tirar uma licença do DAI, e essa licença é acompanhada. Um poço, depende da região, não pode tirar mais de 10.000 metros cúbicos. Por quê? Porque não enfraquecer o solo para não faltar para a população. Isso é um respeito com a população. Mas em São Paulo nós temos poço de 40 metros cúbicos por hora, 50 metros cúbicos por hora, que eles dominam e não existe uma fiscalização que quer.
Existe hoje só que você está aí sintonizado na 92,7, está ouvindo o programa Voz do Brasil para Cristo. Hoje uma questão muito importante estamos tratando aqui, que beleza essa questão, porque aqui esse programa é evangélico, mas também traz informações. É um programa que a gente tem levado, sempre traz informações. Então você está aí ouvindo o programa Voz do Brasil para Cristo. Você que ligou seu rádio agora, então temos aqui o nosso irmão Francisco, um profissional na área. E eu também tenho um pouco de conhecimento nessa área. Estamos colocando esse conhecimento a serviço da população. Francisco, nesse caso, essa água de subsolo aí que você está dizendo, existem leis para regulamentar o uso. Aqui, correto, no caso, na zona urbana não existe uma... Correto. A fiscalização do governo é quase nada, porque eu já trabalhei bastante em empresa, e nós faz os poços de acordo com o que a gente quer. A gente tem um respeito pela água, porque é uma coisa importante devido ao meio ambiente, e somos orientados por geólogo, o geólogo que acompanha. Mas as empresas só põem a levar mais vantagem, ninguém quer perder. Então, se chega, pega uma licença no DAI ou na Sabesp, pega, fazer o poço, não vem estimular, tanto faz dar 1.000 metros cúbicos por hora, como dá 50 mil metros cúbicos por hora, entrega lá para o cliente. Acabamos de fazer um poço ali no Itaim Paulista, perto do Hospital Santa Marcelina, que talvez o hospital pague uma conta enorme de água do governo, e nós fizemos um poço que dá quase 50 mil metros cúbicos por hora, com 170 metros de fundura. E isso aí vai para o hospital? Não fizemos para o hospital, não, fizemos particular para se vender a água. Nós fizemos. Essa água é particular, ela é tirada? É particular, mas é pegado com o hospital. Então dessa questão do governo de taxar por exemplo, a captação de água das empresas do rio. Por exemplo, a empresa vai ter que pagar essa água que ela vai captar do rio e também do subsolo. Parece que vai haver alguma lei relacionada com isso? Existe uma lei que não pode usar água até 38 metros. Mas aí as empresas isolam essa parte, né? De um jeito ou de outro, existe alguma falha, mas isola. Então, a partir disso aí pode usar, mas não existe uma lei, que nem na cidade de Ribeirão Preto ou em Natal, que proíbe tirar uma quantidade de água a mais para enfraquecer o solo. Existe o governo que tem o uso controle. Vamos ver, Ribeirão Preto, o governo municipal tem o uso controle, que abastece a cidade. Então, Natal, o governo municipal também e o governo estadual tem um uso controle. Ninguém pode fazer um poço que tire tantos mil metros cúbicos próximo a um poço do governo. Então é o seguinte, a Sabesp tem um poço aqui em São Paulo, a 200 metros eu furo um poço, eu posso usar, porque não existe uma fiscalização correta. A gente pode usar porque não tem uma lei. Então vamos dar mais uma avançada aí na nossa discussão. As irmãs aí que estão participando com a gente, está sendo interessante para você? Nossa, como está interessante, está maravilhoso mesmo essa informação, né, para nós, porque às vezes você esbanja sem saber o risco que corre. Me dá um tempinho, eu vou dar uma lida aqui de uma informação, só para a gente poder estar conduzindo, Francisco, e continua o seu assunto aí, viu? Se você vai se lembrando aí, vai passando para nós. A água no mundo e no Brasil. Quando ouvimos alguém dizer que teremos falta de água, até parece deboche, afinal, a superfície do planeta possui 2/3 de água, porém grande parte desta água são dos oceanos e mares, e é salgada, sendo impossível consumi-la, somente se gastarmos verdadeiramente mares de dinheiro para dessalinar, tirar o sal dessa água que nós vamos poder consumi-la. Apenas 2% da água está armazenada nas geleiras, em lugares quase inacessíveis, e 1% de toda a água do planeta está disponível para uso, estando armazenada nos lençóis subterrâneos, essa que você está falando. Então não são, é também uma quantidade muito grande, é 1%. 1% da água nos lençóis subterrâneos. Nos lagos também a água deve ser preservada. Outra coisa que ele fala aqui, é bom lembrar que grandes áreas do mundo já sofrem escassez de água. São as áreas desérticas. Na África, temos o Saara com 9 milhões de quilômetros quadrados, o Kalahari com 260 mil quilômetros quadrados, temos também a Arábia com 225.500 quilômetros quadrados, o Gobi com 1.295.000 quilômetros quadrados, e no Chile o deserto de Atacama com seus 78.268 quilômetros quadrados. Outros 11 países da África
e mais 9 do Oriente Médio já não tem mais água. E a situação já é muito crítica. Você citou no México, Hungria, Índia e China. Tailândia e Estados Unidos e América Latina possuem a maior disponibilidade de água por habitante do mundo, como vemos a tabela abaixo. Eu tenho uma tabela aqui, Francisco, vê se confere com as informações. Disponibilidade de água por região. Por exemplo, na região do planeta, em 1950, 1960, 1970, 1980 e o ano 2000. Veja bem, na África, em 1950, ela tinha 20,6 milhões, né, seria em metros cúbicos, em 1950. Em 60, isso já caiu para 16,5. Em 1970, caiu para 12,7. E agora, no ano 2000, Francisco, já caiu para 5,1. É verdade. Você percebe que a quantidade de água disponível por habitante em cada região, ela está diminuindo a cada dia. Sem dúvida, pastor. Agora, nós, graças a Deus, do Brasil, temos o privilégio. Mas se nós não tiver cuidado, nós vamos também ficar sufocados, porque o Brasil vem crescendo. Mesmo a população vem crescendo e nós estamos bastante visitando. Por quê? Porque o americano e outros interessa ao Brasil. Por quê? Porque tem fontes e mais fontes de água. Nós tivemos a maior multinacional de represa de cerveja, elas vieram para a região que tem água, estão no Vale Paraíba, estão em Itu, elas estão onde tem água, porque usa bastante água. A Coca-Cola de Ribeirão Preto, eu cito porque eu trabalhei lá. Olha só. Ela gasta. Você nunca pensa num assunto desse, né? Ela gasta 80 metros cúbicos por hora só na lavagem do refrigerante. Ela gasta 80 metros cúbicos por hora só na lavagem. Sem contar com o que ela vai fazer. No líquido mesmo, ela gasta 20 e poucos mil litros só. Então, só na lavagem ela gasta. Então, é o seguinte, o gasto de água é grande. E essa água não é aproveitada, pastor. Essa água é jogada dentro do esgoto e indo embora. Então, essa água, existe tratamento que deveria... Então, Francisco, veja bem, essa questão é uma questão muito ampla, que é uma questão governamental, que precisa até mesmo a mobilização das pessoas. E a gente não fica sabendo dessas coisas, né? É verdade, pastor. A população não fica sabendo dessas questões. Não sabe porque, como disse, né? Existe um estudo da Rádio CDN que 13% do pessoal que tem computador mora no Sudeste. E a maioria do Nordeste nem tem computador. Então, o que acontece? Não tem site, não tem internet, não tem nada. Como é que vai ter conhecimento? A rádio não divulga. Se o governo não lança um programa, o povo não tem conhecimento. Olha só, Francisco, deixa eu só dar mais uma continuadinha aqui. Você está ouvindo o programa Voz do Brasil para Cristo pela sua 92,7 e o programa é evangélico, mas estamos aí com um assunto importante para a comunidade, falando sobre água. E depois vocês podem ligar para cá. O telefone parou. Por quê? Está desligado o telefone lá? Não. Meu Deus. O assunto está muito interessante. Eu creio assim que as pessoas estão aprendendo nesta manhã. Olha aqui, segura esse assunto, Francisco. Eu não sabia dessa da Coca-Cola, viu? Não sabia. E olha, e as grandes fábricas de refrigerante, cerveja, quanto utilizam de água, né? Ixi, não sabia desse assunto. Aí o telefone tocou ali. E a Ásia, veja só, a África em 1950 tinha 20,6. A Ásia já tem muito menos quantidade de água, 9,6. Em 60 caiu para 7,9, em 70 caiu para 6,1, em 80 caiu para 5,1 e agora em 2000 está com 3,3 em metros cúbicos, 1.000 metros cúbicos, né, por habitante por região. Então seria 3,3 aqui, 1.000 metros cúbicos por região. Você percebe que vai caindo em todas as regiões. América Latina, vamos ver o nosso caso. Nosso país está na América Latina. 105 em 50, 80 já em 1960 caiu para 80,2. Em 1970 caiu para 61,7. Em 1980 essa caiu para 48,8. E agora no ano 2000 a quantidade de água caiu para 28,3. Então é uma questão de consciência, de saber usar com consciência, porque você percebe que está diminuindo. Sem dúvida, pastor. Nós temos que saber usar a água, é importantíssimo.
é um crime desperdiçar água, mas nós temos que ver que qualquer situação que venha a causar sobre a água, nós pequenos que vamos pagar o pato. Não, é a periferia que vai sofrer. O rico ele vai lá, fura um poço artesiano e tira aquela água do subsolo. Sem dúvida. Vai ser. Na minha rua, no meu bairro, onde eu tiver conhecimento, não fura, porque eu vou usar a lei para impedir. Você só pode furar um poço artesiano o mínimo 200 metros um do outro. E se for para abastecer a comunidade, no caso? E se for para abastecer a comunidade. Não. Agora, o controle da água tem que ser do governo, porque é nós que paga a água. Então nós não temos conhecimento de água. É o governo que tem conhecimento, então ele que tem que resolver o problema. Nós, o país, comparação em 1050 para cá, caiu mais de 50%, não é isso, pastor? É. Então caiu por quê? Porque a nossa população aumentou também. E o consumo é maior. O consumo é maior. Além das perdas, desperdício. Exatamente. Então, quando o consumo é maior, o que acontece? O governo deveria aumentar. Aumentar o quê? Eu tenho aqui uma outra estatística, olha o que fala aqui, Francisco, olha aqui, ó. Na Europa, eles já têm pouca água na Europa. E é verdade, a gente vê que na Europa já tem pouca quantidade de água. 5,9 em 1950, 5,4 em 60, 4,9 em 70, 4,4 em 80 e no ano 2000, 4,1. Eles estão mantendo mais ou menos, porque eles sabem que falta lá, eles não têm, então eles economizam. Diz que um francês, ele diz que toma muito pouco banho, né, Francisco? Sem dúvida. Por isso que foi inventado os melhores perfumes que estão na França, né? É verdade isso? Eu vejo falar que sim, né, pastor? Apesar de não ter conhecimento. Existe também no Japão e na França mesmo, eles capturam a água da chuva e usam. Muitas casas lá tem um reservatório de 2, 3 mil metros cúbicos, eles capturam para poder eles usar em algumas necessidades, mas sem utilizar a água potável só para banho e fazer comida, né? Então as coisas mais íntimas que ele usa a água potável. A outra água eles pegam do solo, quer dizer, da chuva. Por quê? A água da chuva ela é destrilada. Passando a primeira água que vem com a poluição do ar, a segunda água pode ser... Seria uma água destilada, só que a parte técnica aqui, seria a água que ela passa de um estado líquido, passa para o vapor, depois ela é condensada e se transforma em chuva, né? Sem dúvida. Caso, é uma água destilada, potável. Então, essa água ela é bem colhida. Então, que no Brasil se desperdiça essa água ainda. Só no Nordeste eles pegam através de cisterne, né? Tanque, eles pegam essa água para poder sobreviver melhor. Mas pela população que tem o Nordeste não é seco. O Nordeste não é seco. Eu quero bem alertar algum ouvinte que está ouvindo que é do Nordeste, que o Nordeste não é seco. O Nordeste ele não tem um desenvolvimento adequado. Por quê? Porque a água do calcário é saloba. E o governo não destrila, porque se destrilasse, nós temos 97%, um pouco aí da água do mar. Se fosse fácil destrilar, não tinha problema de água nunca, né, irmão? Justamente. Então, se o Nordeste não tem problema de água, tem problema de investimento e desenvolvimento. Porque nós temos, através dos 700 metros de fundura, onde passa a bacia do calcário, nós temos água potável, água boa. Mas quem pode fazer um poço profundo desse? É difícil na cidade pequena. Você está aí sintonizado na 92,7, ouvindo o programa Voz do Brasil para Cristo. Tem alguém ligando aí já, Socorro? Tem? Teve a nossa irmã Cícera que ligou, que achava que não era o programa da Pentecoste. O programa da Pentecoste. Mas localizou, ela ouviu a sua voz, né? Ela pediu um louvor da programação aqui. Porque geralmente nosso programa é quase louvor, né? E hoje eu entrei na primeira hora do programa, estou avisando aqui, trazendo um assunto de muita importância para a comunidade, né? Que é o assunto sobre água. Então, é importante os ouvintes também. Eu comecei a economizar hoje lavando a louça. Olha aí, já está valendo alguma coisa, já está valendo alguma coisa. Então, daqui a pouquinho eu vou estar tocando esse louvor e para nossa irmã, mas eu quero só terminar esse assunto dessa estatística aqui. Olha aqui, ó. Na Europa, eles têm menos água, e na Ásia. Na América do Norte, em 1950 tinha 37,2, em 1960 tinha 32,2, em 1970 25,2, em 1980 21,3 e em 2000 já caiu para 17,5. Seria a quantidade em metros cúbicos, em 1.000 metros cúbicos por habitante por região.
Então, nota-se que a disponibilidade de água em todos os continentes tende a diminuir cada vez mais. Fato que demonstra, mais uma vez, a real necessidade de se reservar o consumo e a solução desse problema em curto prazo. Note que a Ásia, África e Europa são os menos favorecidos com água disponível ao consumo humano, mesmo que a América Latina possua a melhor condição quanto à disponibilidade de água. Aqui, quanto à disponibilidade de água, a má distribuição desse recurso com grande concentração na região amazônica conduz problemas de escassez em muitas regiões. O Brasil ilustra essa situação. Nosso país detém 11,6% da água doce superficial do mundo, mas aproximadamente 70% da água disponível para uso está localizada na região amazônica. Os 30% restantes distribuem-se desigualmente pelo país para atender 93% da população. Isso foi um dado do DENAI de 92. Então, observe o quadro. Então, é uma questão séria. Sem dúvida. Por isso, o senhor tira qual é o interesse dos grandes pela Amazônia, pastor. O maior interesse dos grandes países, vamos dizer assim, pela Amazônia, é a água diretamente. Não tem outra opção, porque ninguém vive sem água. Nós temos que ter uma consciência que ninguém vive sem água. Porque as praias hoje estão crescendo, estão invadidas, porque a parte do sedimento é a região que fica mais água. É as partes do sedimento. Fica localizado na região do Vale, vamos dizer, aqui em São Paulo. No Vale Paraíba, tem crescido, as grandes cidades do Vale Paraíba, tem crescido, por quê? Indo indústria para lá, tudo por causa da água. Se for um poço em Jacareí, você tem condições de tirar 30, 40 mil metros cúbicos por hora com um custo pequeno. Então, o que acontece? O povo corre para lá, as indústrias, tudo, o povo, as praias, a parte do sedimento é a parte que tem mais água. O que acontece? Aí desperdício de água, por não ter conhecimento. E o governo ele tem o controle de tudo, porque quando ele quer desligar, ele diz, amanhã vai faltar água. Aí desliga hoje tudo, pronto, controlou tudo. Amanhã você não tem água, você fica assim, com as mãos atadas, sem poder fazer nada. Aí, depois da manhã que você vai ter água. Se tiver um reservatório cheio, bem, se não tiver... Então, nós temos que lutar. Como a população aumentou também o gasto de água devido ao meio ambiente, lixo, aquilo outro, tudo isso prejudica para a população. Nós temos que ter cuidado em jogar coisa fora, tem que colocar no saquinho. Nós temos que preservar a água de todo jeito, nós temos que lutar a água. E eu, graças a Deus, pastor, em nome de Jesus, eu faço algumas visitas, algumas pessoas que têm pocinho, que eles chamam poço caipira, mas é poço sematesiano. Eles têm problema, eu faço visita gratuitamente. É só, às vezes liga lá em casa, ou toma conhecimento, eu vou lá, visito, explico como deve se usar, porque é importante essa água, mesmo sendo proibida pela Sabesp, mas muita gente tem, muita gente usa, e eu não incrimino não. A pessoa tem necessidade, é só tratar da água direito. Mas aí existe aquele risco, né, Francisco, da pessoa furar um poço, não ter os cuidados devidos, então aí é aconselhável seguir as orientações técnicas. Sem dúvida. Porque se a pessoa não tem como tratar essa água, vai adquirir enfermidade, porque tem alguns estudos que os lençóis freáticos, com o nível da crosta terrestre, nos grandes centros urbanos, a água está contaminada. 100%. É garantido que até aqui no estado de São Paulo, e principalmente São Paulo capital, até 38 metros existe contaminação sim, depois do primeiro ano de uso. De início não, você abre o poço até a água se infiltrar, aí começa a ter um problema na água, às vezes a água dá até potável, a água fica limpinha, muita gente tem um poço, minha água 5 metros tem água, limpinha, mas não é. Em seguida ela começa a turvar, ela começa a ter problema porque tem infiltração. E tendo infiltração, passa alguma coisa irregular. E por isso que a população tem que ter muito cuidado. Procure uma pessoa que entenda, para poder orientar, para poder usar essa água. Se usa água com 5 metros de fundura, sim, sendo tratada. Porque a Sabesp não usa no solo. A Sabesp usa no solo, ela trata. Então usa sim a água, não é por isso que vai se acabar. Agora tem que ter muito cuidado e só pode usar com a orientação de uma pessoa que entenda, porque senão está causando um problema, vai ter diarreia, aquilo outro, porque a água não fica potável. Fala, quer entrar? Pode falar, irmãs, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta, pastor Paulo, às vezes até uma pergunta assim ingênua, mas o meu pai furava poço e eu vi pessoas morrendo nesse negócio de furar o poço. Explica isso aí, porque há gases na terra.
Exatamente. Pegou região com gás, né? E a pessoa morre sufocado lá dentro. O que acontece? A gente sem experiência, porque existe meio de queimar o gás. A pessoa desce com a bucha, com álcool, e aí queima o gás para poder continuar a perfuração. E tem que ir entubando o poço, porque muitos poços, além do gás, eles cedem, o sedimento cede, cai por cima, com esse caso que morreu gente, até com 23 metros de fundura, porque não tem experiência, começa a fazer as coisas pela necessidade, pastor. Isso aí, eu creio que Deus é misericordioso por isso, pela necessidade. E essas questões de ligações clandestinas de água, hoje, na nossa, por exemplo, na região, em certas regiões que as pessoas vão lá, fura o cano, faz a ligação. Essa água é uma água confiável, Francisco? Se for um cano essa água, porque você vê que esses canos passam dentro de esgoto. Essa água qualquer vazamento ali pode dar uma contaminação da própria rede. Sem dúvida, só impor a mão já contamina. Para se tirar a amostra de água, tem que queimar com álcool uma bucha, tem que queimar com álcool a boca do cano, colocar a garrafa, botar uma luva na mão para poder pegar a tampa para pegar água para fazer análise. Porque se colocar a mão diretamente já deu contaminação, não é mais potável. Então essas ligações clandestinas que às vezes acontecem nesses loteamentos que são às vezes colocados, é uma questão muito séria também, né? É sério, pastor. Agora a população faz devido à necessidade, né? Devido à necessidade vai e faz sem o conhecimento. Ele vai e faz pela necessidade. Tá faltando água em casa, ele vai lá, fura o cano até mesmo do vizinho. Ele fura e puxa água para casa dele pela necessidade. Por isso que o governo devia fazer uma investigação maior, né? E o desperdício maior da água é na periferia mesmo. Você passa 1 hora da manhã, como eu já tenho passado, eu vou fazer manutenção em posto, eu passo, a gente vê cano estourado, é cano de má qualidade, não aguenta a pressão, é cano estourado vazando, e aí é um desperdício da água maior do mundo. Quem paga a conta? Nós pagaremos a conta, porque sai da Sabesp um consumo, vamos dizer, 50 mil metros cúbicos por hora, no final do mês a Sabesp não vive para todo mundo, não vai cobrar. E cobra. Nós temos que pagar a conta que nós não usou. Olha, o nosso programa é o programa Voz do Brasil para Cristo. Hoje nós estamos prestando um serviço aqui à comunidade, estamos aqui com o nosso irmão Francisco e as pessoas estão ali do outro lado. Eu vou passar mais alguma coisa aqui. Você estava falando sobre as águas, por exemplo, as águas de rios. Por exemplo, nós temos a bacia amazônica. Diz que, embora nós temos grande quantidade de água, essa água não é aproveitada. Por exemplo, o caso do rio Amazonas, que despeja no mar infinidades de metros cúbicos de água no mar ali, e essa água não é captada e não é aproveitada. Não é aproveitada, né? Pastor, não é aproveitar porque o pessoal não tem necessidade. A Amazônia tem uma população menor. Então, devido a ter 90% da água, então não tem necessidade de capturar essa água do rio. Mas se é uma água potável, ela não é salgada, a água do sal, não tem salito, devia ser aproveitada. Por quê? Porque se fosse aqui em São Paulo, não se usa água da represa, água parada, água que cria lodo, água que tem outros cai lixo dentro e tudo, não é tratada. Então a água do rio também dá para ser tratada. O problema é que não tem necessidade deles usar. Mas vai chegar um ponto que eles não vão deixar mais cair dentro do mar. A água potável, eles vão cuidar dessa água. É porque nós vemos que está havendo uma redução. Outra coisa que eu queria passar aqui, distribuição da água no planeta. Olha, 97,4 aqui nessa aqui. Geleiras, 1,9, já passei essa estatística. Água subterrânea, 0,59%, menos de 1%, hein, de água subterrânea. Dos rios e lagos, 0,03%. Então, é bom lembrar que grandes áreas do mundo sofrem escassez, nós já falamos. Agora eu quero passar para você aqui, Francisco, uma estatística interessante que eu puxei hoje. Aqui, o ranking de disponibilidade de água por pessoa e os países que estão em melhor colocação. Pode passar, pastor. Então, essas informações, veja aqui. O primeiro país que tem a maior quantidade de água é na Groenlândia. Groenlândia que tem 10.767.857 metros cúbicos por ano. E o Brasil, ele se encontra, que eu só vou citar isso aqui, o Brasil, ele está em 25º colocado. Agora tem que ver, pastor, na população que nós tínhamos, o Brasil, porque hoje nós temos uma população de muito imigrante. Nós vamos chegar a um ponto que nós vamos ficar em 19º segundo, não sei por quê. Porque a população vem aumentando
o pessoal vem invadindo o Brasil. Então veja bem, olha aqui, ó. Veja só como o nosso país está no ranking de melhores países. Ele ainda se encontra entre os 25 melhores. Nós vemos aqui o país, vamos pôr, deixa eu ver um país bem conhecido. Papua Nova Guiné, está em 8º, com 166.563 metros cúbicos por ano. Quer dizer, por pessoa, ela tem disponível para ela. E o Brasil está com 48.314 metros cúbicos por ano, por pessoa. Eu acredito que tem regiões nossas que não tem essa quantidade. Né? Não, mas isso aí é constatado para toda a região. Porque nós temos região que tem o triplo disso aí que o senhor está falando. E tem região que não tem. Aí, então, para dar essa estatística, é passada um por um. Agora, Francisco, eu estava vendo aqui também, a disponibilidade anual de água, os piores países, os melhores está aqui, o Brasil está entre os melhores, está no 25º colocado. Por que ele está nesse 25º colocado? Apesar de ser um país que tem a maior quantidade de água disponível. É que não é feita essa captação, aquilo que você estava dizendo. Não é feita a captação do solo, água subsolo, né? Não é feita a captação de rios, por exemplo, também se perde essa água, então não é feita essa captação. Agora, outra coisa, eu vou mostrar aqui para vocês os países que menos têm água. No número 171, Singapura, tem 149 metros cúbicos por ano. Arábia Saudita, 118, está no número 173. O Catar tem 94 metros cúbicos por ano. E eu vi aqui o último colocado aqui, Francisco, o Kuwait. Sabe quanto tem de água no Kuwait? Lá eles têm petróleo, água eles não têm no subsolo, né? 10 metros cúbicos por ano um kuwaitiano tem disponível de água. Você acredita? Pastor, é verdade, porque no Iraque, existe um estudo que no Iraque, 1 litro de água chega a dar para comprar 20 litros de gasolina. Então eles têm mais gasolina lá do que água. Sem dúvida, sem dúvida. O petróleo lá é fundamental. Mas nós também temos petróleo. Nós temos hoje, pastor, no nosso país, 90% do uso nacional é petróleo do nosso próprio país. Então, essa questão é uma questão seríssima, essa questão sobre a água, né? A água é seríssima. A água é uma questão seríssima, nós temos que ter muito cuidado, porque faz parte da saúde, certo? Existe um desperdício de água muito grande, de ambas as partes. Muita gente, quando liga uma torneira, uma mangueira, não tem muita responsabilidade de controlar, mesmo ela pagando. Tá certo que a pessoa está pagando aquela água, mas não justifica você lavar uma calçada com água, né? Não, está pagando, eu concordo, está pagando, mas isso aí, pastor, a população brasileira é muito sensível. Se o senhor colocar uma norma, se o governo colocar uma norma para a turma racionar, ele raciona. São controlistas demais, como racionaram no apagão. Acho que o apagão serviu de orientação, né, Francisco? Serviu, mas nós tivemos um apagão por incompetência do governo, pastor. Porque a energia vem da água. E hoje nós pagamos energia cara no nosso país, porque o governo... E tendo as maiores fontes hidrográficas, né? Se o governo capturasse a água da chuva, vou lhe dar um pequeno exemplo. Esses piscinão é importante? Sim, é importante. Mas joga água fora. Essa água se fosse captada e tratada, né? Correto. A água, como ela já vem potável da chuva, pegasse no piscinão, devolvesse para a represa, então era melhor colocar 2 litros lá do que tirar. Então eu colocasse no armazém, para na hora da necessidade do apagão, colocar na fonte de energia. Não coloca. Então a energia vai só consumindo, ele fica esperando pela chuva. Se a represa está bem, o governo está bem. Se a represa abaixa, o governo no povo. São 9h10 em São Paulo, programa Voz do Brasil para Cristo, chegando para ficar com você aí. E vamos aí para a primeira participação. Vamos dar um tempinho aí para o ouvinte que está do outro lado lá. Amém. Tem ouvintes que já estão pensando aí, Francisco, que nós não é o programa Voz do Brasil para Cristo, né? Quando a gente quer prestar um serviço à comunidade, eu acredito, avise mais alguém, dona de casa, senhora, você que vive usando a vassoura aí para poder varrer. Às vezes passa essa propaganda e as pessoas não levam muito a sério, né, Francisco? Não levam muito a sério. Mas ela faz efeito depois de alguns dias, eu tenho certeza. Mas se o governo for lá e cortar, se a Sabesp for lá e cortar a água, aí a pessoa vai sentir a falta. Correto. Né? E nós chegamos a um estágio de estiagem aí, estamos chegando a um estágio de estiagem que é preocupante, né? Então é muito importante esse assunto que estamos prestando aí para a senhora dona de casa. Modifica aí a forma de lavar a louça, né, Socorro?
Você falou que já começou a aplicar hoje, né? Na realidade, é um desperdício mesmo. Imagine uma lavagem de roupa com a máquina, quanto desperdício de água que há, né? Às vezes eu lavo meu quintal com a água do tanque. Aquela primeira água que a máquina solta da lavagem vai embora, mas a segunda que para torcer eu lavo o quintal. Já aproveita, né? Aproveita. Então, olha, Socorro, só para vocês, para a dona de casa, lavar louça com torneira da pia meio aberta durante 15 minutos gasta 243 litros de água. É pouco isso, irmãos? É muita água, pastor. Agora, devido a nós ter franca, ninguém sente nada. Mas na hora que vir a represária, aí nós vamos sentir, porque o rico não tem represária para rico. A represária é para cima do nosso pobre. É isso que a minha preocupação é essa, que eu furo o poço, eu deixo o nego abundante. Eu queria que o senhor desse licença, eu vou fazer só aqui um comentário rapidinho. Eu fiz um poço, estava com 150 metros, lá na cidade de Diadema, de um homem. Ele tinha uma fabriquinha de fazer, uma fabriquinha, não pode falar que era pequena, de fazer bolsa. Bolsa para Avon, bolsa para Natura, bolsa para aqui e para lá. Fazia bolsa. Então, para resumir mais rápido, ele chegou e disse: olha, seu Francisco, o senhor conseguiu 3.500 metros cúbicos por hora. Eu ficava feliz demais. Eu ficava, o senhor conseguiu, porque eu não aguento mais pagar a despesa de água. Eu digo: tá bom, mas vamos ter fé em Deus, que a gente consegue. Orei, aí continuei furando o poço. Quando chegou aos 200 metros, pastor, eu peguei 15.800 metros cúbicos por hora numa vez só. Mas aí a minha ferramenta embaixo já estava um pouco desgastada, eu já estava mesmo com vontade de parar. Como o contrato era só 200, aí ele disse: não, furo mais um pouquinho. Eu digo: vou furar 204 metros para não faltar a medida, porque graças a Deus sempre furo um metrozinho a mais. Aí ele disse: tá bom. Quando o homem teve a notícia, eu pensei que ele ia ficar alegre, ele entrou lá para dentro e mandou eu parar a máquina e aguardar. Eu suspendi a ferramenta e aguardei. Com um pedaço ele chegou e disse: ó, eu contratei mais 50 metros cúbicos para você furar mais 50 metros, porque agora eu não quero mais 15 metros, eu quero 40 metros cúbicos por hora. Eu digo: mas vem cá, o senhor não queria 3 mil pelo menos por o senhor salvar a sua situação? Mas já que deu muito, agora eu quero mais porque eu vou vender. Eu disse: ó, meu amigo, a minha máquina não tem mais condições de furar com essa ferramenta que eu tô. Eu vou ligar na empresa, a empresa mandou outra máquina e fura. Aí eu senti, pastor, uma ambição do homem. E Deus não abençoou. E controlar aquilo que Deus deixou, né, irmão? Deu 15.800 metros cúbicos por hora. Tá ele precisava de 3.500, aí foi ambicioso. O senhor sabe o que aconteceu? Ele pegou uma fenda seca, a firma mandou outra máquina, foi furar o poço, pegou uma fenda seca, e o poço dele foi reduzido para 4.000 metros cúbicos por hora. E ele pagou o dobro, porque para furar os 50 metros depois de 200, a firma cobrou o dobro, porque teve que deslocar outra máquina, a minha máquina não estava com a ferramenta adequada para furar. Então, isso é um exemplo que às vezes o homem é muito ganancioso demais, né? A ganância. Ele quer controlar aqueles recursos da própria natureza em favor dele. É uma coisa impressionante, viu? Olha, irmãos, esse programa aqui está sendo um programa de muita importância, um programa evangélico, mais um programa de consciência para a nossa comunidade. Nós que somos cristãos temos que ter consciência daquilo que nós somos. Alguém pode falar: mas pastor, você está gastando seu tempo aí falando de alguma coisa. Nós ainda estamos aqui no planeta, nós ainda estamos nesse mundo, nós ainda pertencemos, nós ainda bebemos água, nós ainda tomamos banho e nós ainda lavamos roupa, nós ainda temos que viver. Enquanto estamos aqui, então essa é uma questão nossa ainda. Eu acho importante. Sem dúvida, irmão, o nosso interesse é que não falte para os nossos irmãos também a água, né? Porque nós precisamos dos nossos irmãos para orar a Cristo, para também continuar com nós na caminhada. Aqui mais uma informação aqui. Lavar louça 15 minutos, 243 litros. E um banho, então? Um banho eu coloquei aqui, um banho de 20 minutos gasta 120 litros de água. Um banho de 20 minutos? Gasta 120 litros. Uma bacia sanitária com válvula com tempo de acionamento de 6 segundos gasta em torno de 10 litros d'água. Vai com vazamentozinho, hein? Então, é muito importante essa programação. Quero agradecer ao Francisco. Tem muita informação aqui. Depois, se alguém precisar de mais informações em relação a isso, nós vamos estar passando para vocês. Eu tenho muitas informações aqui para você, mas eu quero agradecer ao nosso querido irmão Francisco, a sua estada aqui, viu, Francisco? E agora, essa segunda hora, nós vamos estar colocando para os nossos ouvintes, para eles estarem ligando, participando conosco. E eu não sei se eu passei aqui mais algumas estatísticas aqui para os ouvintes, que é importante eu passar.
Até aqui, Francisco, você falou sobre a poluição. Só para a gente fechar. Fim dos lixos nos rios. Por exemplo, quando você vai, joga lá o lixo no rio. Então você acaba destruindo as águas, não é isso? Sem dúvida acaba destruindo, né? E chega a entupir alguns bueiros, né? E as partes mais baixas vai ter problema, porque nós cada papel de bala que é jogado no chão, chega a usar até 100 gotas de água para limpar o chão por causa desse papel. Nós não poderemos de maneira nenhuma jogar papel no chão. Temos que colocar num saquinho, ou se for andando dentro de uma condução, colocar numa bolsa ou num saquinho para colocar no lixo. Não poderemos jogar na rua para confiar, dizer, não, o prefeito limpa, o governo limpa. Não, o governo não tem fiscalização sobre isso, o governo limpa, anda recolhendo, mas recolhendo o que está colocado no saquinho. Olha, só para nós finalizar e fechar o nosso assunto, você está ouvindo o programa Voz do Brasil para Cristo e hoje um debate sobre água. Regar um jardim e plantas durante 10 minutos, Socorro, você chega a gastar 186 litros de água. E vai agora para os que gostam de lavar carro, durante 30 minutos com a mangueira não muito aberta. Lavar um carro, aquilo que você falou. 216 litros de água. E com a torneira totalmente aberta, você chega a gastar 560 litros de água. Uma caixa d'água para lavar um carro. Correto, existe muito disso sobre isso. Agora a turma de vida ter muita água não tem, no modo de falar, né? Ele não tem. A população é quem paga a conta. Por quê? Aí vem aquele caso do gato, fazer gato em rede, fazer gato que a Sabesp cobra caríssimo quando pega, né? Porque existe muito gato por aí. E a turma tem que ter cuidado, não pode fazer gato. E tem que usar água com cuidado. A água é importante para a nossa vida, para a vida do seu próximo. Sempre, quando você tiver bastante, pense no amanhã, pense no seu próximo, porque Deus não quer nenhum sofrendo. E eu só tenho a dizer o seguinte, pastor, agradecendo essa rica oportunidade e quero deixar meu telefone aqui no ar. Se alguém quiser anotar, meu nome é Francisco, né? Eu congrego na Brasil para Cristo. Se alguém quiser alguma informação de poço, porque eu trabalho com poço, eu posso passar. Meu telefone é 6731-7730. Se alguém precisar, pode ligar na minha casa que eu estou disponível. A gente é evangélico, nós sonhamos em ter um futuro melhor para todos. A gente não estamos visando só em nós mesmos, nós estamos visando naqueles que vêm a se converter amanhã, porque é importante que ele também tenha conforto como nós temos. Nós temos conhecimento e eu quero agradecer essa oportunidade. Se o pastor tiver mais alguma pergunta, eu estou à disposição. Só fechando aqui então, Francisco, um apelo à população para que possa estar ajudando, né, nesta área, e é um serviço que nós estamos prestando aqui com o nosso programa, e você também. E o fim dos lixos nos rios, não poluir os rios, né? Um papel, por exemplo, ele demora de 3 a 6 meses para se desgastar. O nylon, você joga lá mais de 30 anos. O pano, um pedaço de pano que você joga dentro do rio lá, 6 meses a 1 ano para se desgastar. O plástico demora a média de 100 anos para se desgastar. Um filtro de cigarro que é jogado dentro do rio demora a média de 5 anos para se desgastar. Um pedaço de metal que você joga, uma cadeira velha com metal, demora mais de 100 anos para se desgastar. Um chiclete, né? Um chiclete demora 5 anos para se desgastar. E se você jogar um pedaço de chiclete ali, ele vai demorar todo esse tempo, que é uma goma também, né? A borracha, ela fica por tempo indeterminado. Muitos pneus é jogado dentro dos rios, né? Então, madeira pintada, 13 anos, vidro, 1 milhão de anos para se desgastar. Então, quando é jogado essas coisas dentro do rio, aquela água quase que se torna quase que impossível de você tratar aquela água novamente. Então, é muito importante a gente estar passando essa programação para os irmãos e ocupado. Eu acredito que eu ocupei esse espaço com muita consciência, e a igreja evangélica tem que se levantar. Nós somos uma voz, né, Francisco? Temos que se levantar, temos que colocar isso também para o nosso povo evangélico, para que eles possam estar conhecendo.
E existe muito trabalho pela frente, há muito a ser feito, todos podem colaborar. A iniciativa privada precisa ser conquistada, ela ainda é pouco sensível a essas questões, e em muitos casos são grandes agentes poluidores, as empresas são grandes agentes poluidores, e consumidores abusivos da água. Não se esqueça também que o voto é uma arma importante e um instrumento de participação. Exija dos seus candidatos compromissos com o meio ambiente e vote naqueles que têm proposta que ajudem a garantir a qualidade da água de hoje e de amanhã. Então nós somos uma voz e podemos ser esta voz aí na sociedade. Amém, falar. Foi muito bom esse programa, Francisco. Obrigado, viu? Amém, pastor. E eu queria só uma pequena oportunidade, pastor, para dizer que toda água de poço não é potável, porque às vezes existe falha no cravamento dos tubos e passa a água do solo com a água da rocha, então passa a não ser potável. Por isso que alguns poços é feito tratamento anual. Por quê? Porque a água passa a ter contaminação. Enquanto não é consertado, quando é filmado, é constatado que tem problema, começa a ter um problema de tratamento na água do poço por causa disso. Eu quero agradecer e pedir aos irmãos que estão vindo, que orem por mim, orem pelo pastor Paulo, pela irmã Doclaí, pela irmã Socorro, porque nós necessitamos muito das suas orações para que nós possamos continuar lutando pela obra do Senhor. E muito obrigado, pastor. O programa A Voz do Brasil para Cristo. Apresentação: Pastor Paulo de Freitas.